Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Por Dentro da PSR. Dessa vez a gente vai falar de uma contribuição bacana que a PSR fez para uma iniciativa muito interessante, para o livro Visões do Setor Elétrico Brasileiro, que discute aspectos importantes da indústria de energia no país e interessante que foi feito exclusivamente por mulheres especialistas do setor. Aqui na PSR hoje, 1/3 da nossa equipe é formado por mulheres. Esse número já é um avanço em relação ao ano passado, que era de 25%, e a tendência ainda é aumentar essa participação dentro da empresa. A contribuição da PSR foi basicamente no segundo capítulo, que discutiu os desafios e oportunidades da prorrogação das outorgas de geração de energia hidrelétrica, formado por um timaço da PSR, a Gisela Siciliano, a Thaís Sobrosa, a Ângela Gomes, a Paula Valenzuela, a Monique Riscado, está faltando uma pessoa, e Tatiana Zanelato. Seis do nosso time aqui da PSR. E hoje a gente está com duas das autoras aqui, estão com esse privilégio, a Gisela e a Thaís. E já passando a bola para vocês, se vocês podem comentar um pouquinho como é que surgiu esse projeto, né? Como é que surgiu essa oportunidade e como é que foi definido o tema desse artigo, né? Obrigada. É um prazer estar com vocês. E surgiu primeiro com o convite da Jerusa, que atualmente é conselheira na CCE. Na época ela ainda estava no escritório, né, dela. E ela me convidou para participar desse grupo, né, do IWB, da parte de energia, que é exclusivamente de mulheres. Participei do grupo e surgiu essa iniciativa, que seria um e-book. Depois se tornou um livro físico, né? Acho que está aqui na mesa, a gente faz a propaganda que pode ser adquirido depois pela internet, em que seria uma coletânea de artigos de mulheres. E o interessante é que não consta essa informação que são só mulheres no título, porque a ideia foi justamente demonstrar essa capacidade técnica, né, de um grupo tão grande, né, feminino, que é capaz de escrever dos mais diversos assuntos do setor. Sobre o tema, eu já conhecia a Thaís, eu brinco numa vida antes da PSR, né? Tivemos vidas passadas antes da PSR no meio acadêmico, a gente fez mestrado juntas, então a gente já fazia trabalhos acadêmicos, né, juntas. E primeiro eu pensei assim, em reunir um time, né, um time de peso da nossa consultoria, e chamei as mulheres, né, que eram as mulheres do regulatório, e junto, Ângela e Tatiana, que sempre foram também regulatório comigo na minha vida passada, para fazer parte desse grupo. Sobre o tema, é um tema que a gente se debruça bastante, né? Acho que tanto como PSR, como estudiosos do setor, porque a geração hidrelétrica ela é fundamental aqui para a nossa matriz e é fundamental há muitas décadas, né? E como se dá essa possibilidade de você, né, explorar esse tipo de empreendimento. E é importante, né, tanto para o setor quanto para os próprios empreendedores, entender como que vai se dar essa continuidade ou não dessa exploração das UHEs. Legal, eu queria até que se você pudesse explicar um pouquinho do que se trata essa prorrogação, justamente até para deixar claro para o nosso público, para quem está assistindo o vídeo, do que se trata a prorrogação das outorgas de geração hidrelétrica. Ótimo. Eu, como advogada, adoro um disclaimer, então vou fazer que a explicação vai tentar ser a mais simples possível. Pode ser que, tecnicamente, a gente tenha que simplificar algumas partes, mas a ideia é que todo mundo consiga entender. Da mesma forma que a gente não pode dirigir um carro sem carteira de motorista, a gente não pode operar uma hidrelétrica, explorar uma hidrelétrica sem uma outorga. A operação de hidrelétrica, essa exploração de empreendimentos à base de água, elas dependem de uma autorização da União Federal, porque é a União que é a dona, e isso foi uma definição na Constituição, então essa é uma questão constitucional, de que a União precisa te dar essa autorização, né, essa outorga para você explorar. Empreendimentos que são maiores precisam de contratos de concessão, né? E recebem essa possibilidade dessa exploração por até 35 anos. Só que, quando acaba esses 35 anos, o que acontece? Tem alguns tipos de hidrelétricas, acho que depois a Thaís até vai explorar melhor, que tem essa previsão de você, né, depois desse período de 35 anos, ter mais um período de prorrogação da outorga. Então, o artigo se dedica a estudar, né, esses empreendimentos que têm essa previsão, cujas definições ainda não estão colocadas. Então, é um tema aí de interesse para todos. Obrigado, Gi. E também para mostrar para o nosso público a dimensão do que a gente está discutindo aqui, Thaís. Do que a gente está falando? O que está em jogo nessa questão da prorrogação?
Então, oi pessoal, desse grupo que a Gi comentou, a gente foca principalmente em um grupo que está sem definição de como vai se dar quando acabar o prazo dessas usinas, né? E em média, a gente está falando de 70 usinas que totalizam cerca de 22 gigas de capacidade instalada, cerca de 11 giga médio de garantia física, então é bem relevante, é muita coisa. E dessas, cerca de 50% vão vencer até 2035. Então, elas já começaram a vencer. Acho que a gente teve o primeiro caso, que foi justamente o caso de Jauru, que já está sendo discutido. E nos próximos anos vão estar vencendo outras, né? Principalmente 2032, assim, acho que tem um número bem relevante. Então, até lá é importante que a gente já tenha uma definição de como que vai ser tratado, né? E aí, até para trazer esse caso da hidrelétrica Jauru, que já está sendo discutido, enfim, a gente já tem alguns posicionamentos de como ela vai ser renovada ou não, e justamente eles estão falando que vai ser por cotas, né? Então a gente não estava esperando, foi até uma surpresa aqui pra gente da PSR, mas enfim, a gente já tem algumas pistas, diria, de como esse caso vai ser tratado. Bacana, Thaís. E no setor elétrico, 2032, 2035, é logo ali, né? O empreendedor tem que ter uma ideia, né? Justamente para tomar as decisões do investimento, né? Exato. E no artigo vocês fazem uma questão interessante, você até mencionou um pouquinho, vocês dividem, né, as concessões em alguns grupos, né? Uhum. Você poderia explicar um pouquinho isso pra gente, né? Então, acho que voltando um pouco, vamos falar um pouco da Lei 9.074, que é onde justamente é tratada a questão das outorgas das hidrelétricas e onde é estabelecido se elas têm direito ou não à renovação da concessão. E aí eu acho que para facilitar a nossa cabeça aqui do regulatório, entender quem está em cada grupinho, quem pode renovar, quem não pode, a gente separou em grupos, né? Então tem o grupo 1, 2 e 3, que a gente entende que, de certa forma, já está tratado. Já tem se pode ou não renovar, por quanto tempo, quais as condições. E o grupo 4, que ainda tem alguns itens a serem definidos, né? Então são usinas novas, usinas que já foram licitadas num contexto atual, então usinas a partir de 2003 que foram leiloadas, que ainda falta uma certa definição, né? Então, é principalmente focado nesses grupos onde está essas 70 usinas. Se vocês quiserem saber o que é cada grupo, tem que olhar o artigo. Não, brincadeira, basicamente é isso que a Thaís falou, né? Como se a gente botasse um recorte temporal. Então, aquelas que foram ali privatizadas ou listadas a partir de 95 até 2003, que são esse grupo que ainda não tem uma regra, embora elas tenham essa previsão de prorrogação. Depois de 2003, não há previsão até o momento, né? A gente sabe que algumas coisas podem mudar, mas é esse grupinho, esse recorte, e as outras são anteriores ali a 95. Entendi. É um tema muito desafiador, como muitos temas do setor elétrico, né? E queria fazer uma pergunta que, inclusive, está escrita no artigo, né? Prorrogar ou não, né? Qual a solução para essa questão? Olha, tem que chamar Hamlet, pergunta, né? de milhões. Prorrogar ou não, essa é a questão. Mas eu vou usar aqui a minha possibilidade de ficar em cima do muro, já que essa é uma pergunta para o poder concedente ou para o concessionário, né? Porque a gente tem que sempre pensar que a decisão de prorrogar não é exclusiva do poder concedente. Ele, embora tenha ali a faculdade, né, essa faculdade está colocada em lei nos contratos de decidir pela prorrogação, quem vai dizer sim ou não é o concessionário. Então, as condições podem determinar uma negativa até do concessionário. Então, o que a gente levanta no artigo são mais os desafios e oportunidades de cada um desses cenários de prorrogação ou não prorrogação e como que eles podem ser equacionados. É sempre um trade-off, né? Na verdade, se você não prorroga, você deixa de promover uma licitação e avaliar o quanto que aquele ativo estaria ali no mercado. Porém, se você prorroga para esses casos em que os empreendedores estavam num novo modelo de setor ou foram objeto de privatização, havia uma expectativa dessa prorrogação que estava prevista ali nos contratos e na lei. Então, na verdade, é equilibrar essa balança e são eles que vão decidir. Muito bom. Nesse sentido, até pegando a carona na sua resposta, uma das propostas que vocês levantam ali, né, uma das alternativas, né, seria a prorrogação antecipada, né? Aí queria que vocês pudessem comentar um pouquinho o que seria isso e se tem alguns ganhos, do que eu vi também no material, né, por exemplo, da motorização de usinas, né, que poderiam ampliar a capacidade para atender o setor, né? Uhum. Sim, e aí eu acho que essa é uma segunda etapa, né? Já definindo, vamos prorrogar. E aí, a gente antecipa ou espera o vencimento? Então,
o benefício que a gente vê da antecipação é justamente porque dá uma clareza pro empreendedor, né? De, tudo bem, eu tô seguro que daqui a alguns anos, minha autórica tá vencendo daqui 2 anos, mas eu sei que eu vou continuar com ela. Então eu vou fazer um investimento, vou investir em repotenciação, em modernização das máquinas, justamente sendo a partir desse investimento que possibilita muito a participação dessas usinas no LRCAP, né? Então eu acho que essa maior clareza para o empreendedor é importante e possibilita ele se programar para participar desse tipo de mecanismo que a gente está vendo que, enfim, estão previstos aqui. E além disso, eu acho que a gente também traz outros benefícios, como por exemplo a possibilidade de recálculo da garantia física de forma integral, que hoje a gente não consegue na lei porque tem os limites. Óbvio, isso tudo combinado com o empreendedor, e aí isso vai acabar trazendo um valor mais real, né, do sistema. Não como a gente vê que hoje não está um pouco descasado. Questão de outros ajustes contratuais, como previsão, algum tipo de tratamento para o MRE. Enfim, eu acho que tem vários benefícios nessa questão da antecipação dessa prorrogação. E né? tem também isso aqui, né? Tem dinheiro na mesa, né? Que você, na realidade, consegue antecipar, né? Porque acaba tendo um custo. A gente imagina que não vai ser sem custo, dados os precedentes que a gente viu no setor. Exato, e aí tem a questão de entrando dinheiro, pode usar justamente para alocar na CDE, por exemplo, reduzir tarifa. Então, foi até o que aconteceu no caso da Eletrobras. Da Eletrobras, uma parte foi destinada para a CDE, então esse é um benefício bem importante também. Bom ponto. Eu queria tirar uma casquinha aqui, que eu estou com 2 especialistas em regulação do setor elétrico, se vocês pudessem dar uma palhinha para a gente, né, do que os principais temas que vocês estão se debruçando nesse momento, que estão te chamando a atenção no setor elétrico. É até difícil a gente separar alguns, né? Porque, enfim, são muitos temas interessantes, mas acho que até nesse próprio de prorrogação, tem a prorrogação das distribuidoras, que é um tema super quente. A gente tem o decreto, né, que saiu esse ano, é um tema que a gente tem estudado bastante. O tema sempre da abertura de mercado, né, os desafios hoje dessa comercialização varejista e dessa expectativa de que depois se reduzam os limites também para os consumidores do Grupo B. São temas aqui bem quentes e passo para a Thaís. Eu acho que eu citaria a questão do armazenamento, então a gente já viu, a gente vem vendo o Ministério se posicionando bastante em relação a esse tema, então até semana passada foi lançada uma minuta de portaria justamente para um LRCAP específico para armazenamento, né? Acho que nesse primeiro momento pensando em baterias, mas a gente tem também as usinas reversíveis, que a gente aqui na PSR denominou de baterias d'água, então também é um assunto que a gente acredita vai começar a ver. O caso do curtailment, que é um caso bem sensível para os geradores, tanto renováveis ou vertimento também para as hidrelétricas, então eu acho que, sim, rapidamente a gente pensa nesses 4 temas, mas a gente, se continuasse aqui, vai ser muitos longa, mais. Não vai ser curta, Tem material para fazer vídeo aqui para, nossa, bastante coisa, né? Porque o que não falta no setor elétrico é assunto para ser tratado, né? Queria agradecer muito a Gi e a Thaís pela participação aqui com a gente, né? Agradecer todo o time da PSR que contribuiu, que produziu esse capítulo e ajudou aqui a montar o livro, né? Também convido vocês a lerem o livro, né? Tanto o nosso capítulo quanto outros capítulos aqui de mulheres especialistas no setor, que é uma contribuição para o setor muito grande, né? Obrigado, pessoal. Então, até a próxima.